Boa noite a todos e todas. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de poder estar compartilhando com vocês o Evangelho de Nosso Senhor, mas a minha alegria também é de receber os meus companheiros e amigos e amiga Zé Antônio e Maria Laura, aqui na nossa relação de muitos anos. Eles são pastores aqui em Palmas, em Tocantins, mas eles são maranhenses de São Luís, né? Já numa condição privilegiada da vida, vieram assistir o show de uma senhora fantástica ontem à noite e estão compartilhando o seu tempo aqui conosco. É uma historinha. Zé e Maria Laura, durante o período da década de 90, foram dirigentes da Igreja Independente, junto com esse cidadão aqui, na área diaconal. E Maria Laura era diretora da SESI, do Centro Ecumênico de Serviço em Salvador, a nossa delegada da igreja, e Zé Gonçalves é nosso pastor na região de Palmas. Lá nessa região tinha um dos testemunhos que eu considero dos mais fabulosos. Nós tínhamos um grande ambulatório de atendimento à saúde. Eu gosto de comemorar isso porque é o seguinte: a igreja era conhecida, a igreja que estava na frente do ambulatório, ou era a igreja do ambulatório, ou era a igrejinha, o que dizia que o testemunho da prática daquela comunidade era muito forte em relação à vida de Palmas. Nós nascemos juntos com Palmas lá, mesmo período. A nossa quadra é na Arce 13, agora mudou o nome, né? Eu não sei, ainda é. E aí, durante muitos anos, nós coordenamos na Igreja Presbiteriana Independente, aí orquestramos o que nós chamávamos de política diaconal ou da ação social da igreja em todo o país, com quase 9 anos, né? Por quase 9 anos, no caso da direção nacional. É um privilégio, viu, irmãos e irmãs, estarem aqui conosco. O Evangelho. Até hoje funciona. Né? Porque tem a prefeitura que gerencia o ambulatório, né, a unidade, mas continua, e também tem um grupo de idosos que funciona na igreja também. É isso aí. O que eu observo na liturgia, nas leituras que nós temos na liturgia do 32º domingo? Uma orquestra também, de testemunhos muito similares. A princípio, 3 mulheres, 4, Ruth, Noemi, a viúva de Sarepta, essa senhora aqui do Evangelho de Marcos, e depois tem uma leitura no livro de Hebreus. Entre o Salmo e o livro de Hebreus que nós lemos aqui, tem uma correlação interessante que é o exercício de responder à razão da nossa fé. O Salmo 127 e o livro de Hebreus. A razão da nossa fé qual é? É que Deus edifica. Se Deus não edificar, né, essa é a expressão do Salmo, e há também na demonstração do livro de Hebreus a importância do sacrifício de Jesus na edificação do reino de Deus e da igreja de Cristo. Então, o princípio da razão da fé é a presença divina entre nós. A presença divina entre nós não é só uma memória que nós fazemos dela, mas quando nós fazemos a memória, nós atestamos que Deus está conosco. Presença de Jesus. Então, isso é o fundamental do que está colocado em torno dessas leituras que nós falamos, tanto de Ruth e Noemi, que era uma estrangeira, que foi incluída, depois casou-se com a filha de Noemi, e é um dos ramos descendentes da linhagem de Davi que veio gerar nosso Senhor Jesus Cristo. Depois a viúva, na sua escassez, Elias foi pedir abrigo e comida, ela tinha só um pouquinho de coisa na casa dela, e ela deu tudo para Elias. Deu tudo. Abrigo, que tinha de comer. No caso do Evangelho, a observação é no versículo anterior, o 38, que Jesus faz um confronto de comparação.
entre a antiga religião e a nova religião, ou a nova religiosidade. Ele quer dar um sentido diferenciado. Quando nós falamos disso, nós estamos lembrando que dia 31 de outubro foi o dia da Reforma Protestante. Isso tem um significado profundo nessa expressão do Evangelho. Numa leitura sem muito aprofundamento, mas qual a diferença de uma e de outra forma de crer e de se comportar na fé? Eu acho muito interessante quando ele faz a crítica aos sacerdotes, o jeito com que eles se comportavam, a maneira com que eles queriam ter nas primeiras filas dos templos, a forma suntuosa com que era a vontade de eles serem abordados nas ruas. Então, essas coisas, e traz a memória do quê? De uma pessoa que entrega o mínimo do mínimo no gasofilácio ou em algum lugar que você depositava o dinheiro, em que antes dela muitos ricos haviam depositado, e ele faz uma diferença. Olha, ela é a diferença da forma de ser a religião, da religião cristã. E o que ele está tentando invocar dentro daquilo que a gente compreende desse novo jeito de ser igreja, de viver a fé, de viver a esperança, de viver o reino de Deus? Está dizendo que a generosidade, a solidariedade, o despojamento, a forma de se viver, de se comportar, de se traduzir aquilo que é a fé das pessoas, na prática que elas têm no seu dia a dia. Isso é muito importante para nós. Os reformados têm isso como um elemento central. A vida prática da fé é que faz com que a nossa teologia é reformulada a cada tempo e reformada a cada tempo. Então, essa visão crítica, sinceramente, é uma visão absolutamente crítica que o Evangelho de Marcos traz em relação ao comportamento da viúva e dos religiosos, e dizendo o valor do comportamento dessa senhora. Ele traduz para a gente num grande desafio. O primeiro grande desafio que eu quero trazer é como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida e a forma de viver contemporânea no mundo de hoje. Olha só, em que a religião nossa, os cristãos de modo geral, ou a propaganda religiosa cristã, a ênfase grande são duas coisas hoje. O ter, o ganhar, o enriquecer, o explorar no mundo que a gente vive, o oprimir, são as grandes premissas que estão em torno da nossa sociedade e também no testemunho cristão nos tempos modernos. Então, isso é um dado que nós temos que ter em mente. O segundo dado hoje, eu não me aprofundei muito nesse tema, mas hoje existe uma teologia de domínio. E isso é dito da seguinte forma, que nós temos que assumir o poder de tudo quanto é lugar, que nós temos que mandar do nosso jeito. Essa ambição de poder é exatamente ao contrário do que essa palavra de Marcos, do versículo 38 a 44, diz. Exatamente ao contrário. Por isso esse elemento crítico do Evangelho, ele é um elemento para transformar a mentalidade. Então esse é o primeiro desafio da contemporaneidade do Evangelho, da atualidade que ele tem, da forma com que ele se expressa no testemunho daquela mulher. O reverendo Isaac está chegando aqui, ó. Né? Tudo certo. Então, acho que esse é um primeiro dado. O segundo dado, que eu acho que é importante nós lembrarmos, é o símbolo do que é importante para Deus. Porque aí é que a gente pensa, se Deus está entre nós, Deus conosco, o que é importante? Reverendo Isaac, por favor, boa noite, bem-vindo. A sua sogra, sua mãe, irmã, companheira, né? As
Segunda grande questão é exatamente essa questão do valor. Nós estamos pregando sobre a viúva que entregou o quartinho do dinheiro lá no templo, e Jesus faz uma comparação entre a velha e a nova religião, na minha cabeça, né? Interpretando aqui. E aí, qual é o valor do reino de Deus? De verdade, na atitude dessa senhora, que entrega tudo que tem. Não é o volume do que entregou, mas é baseada na confiança do que ela tem, de que a atitude dela é uma atitude que impacta a vida, a dinâmica das relações. Ela entregou a economia na esperança de que Deus exatamente vai fazer transbordar, não o recurso em si, mas multiplicar o esforço de entrega em favor. Né? Porque quando você entrega a economia para a igreja, não é à toa. Você entrega para fazer a missão, você entrega para ajudar as pessoas. Antigamente as coletas eram para os pobres, isso era muito claro na igreja. A entrega das coletas era para a gente reconhecer que existiam pessoas que necessitavam. E não é uma entrega do que era a sobra, é a entrega do que era tudo. Então, o valor é este que nós temos que perceber. A terceira questão é quando nós olhamos o conjunto dos textos, a invocação de que a necessidade do acolhimento, da solidariedade, do reconhecimento da necessidade. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o Evangelho de Marcos, especificamente, quando traduz o reino de Deus, ele diz para quem é o reino de Deus. A gente tem mania de dar uma maciada nessa relação, dizer é a partir, é a favor. Não, o reino de Deus vem para os pobres. Não podemos ter dúvida disso. Por quê? Porque é o grande contingente da humanidade que precisa do amparo, mas o amparo do reino de Deus não é simplesmente a pregação de dizer que ele vai morrer e vai para o céu. E se não for para o céu, vai para outro lugar, que é o inferno. Entre os outros cristãos tem um lugar de mediação que chama purgatório. Esse é um andar do meio da história, mas isso é uma ilusão que se gera em torno da cabeça das pessoas e que a fé, ela só é uma resposta de futuro eterno. E a verdade é que o Evangelho de Marcos nos traz que a fé é uma resposta já de inauguração no tempo presente, na prática do reino de Deus, de uma nova forma de viver, de se relacionar, de se comportar, de se construir esse futuro que pode ser eterno, que pode ser. Nós temos que ter clareza de que esse dado do Evangelho é a boa notícia com a qual nós podemos abordar as pessoas. Porque eu não vou só dizer que eu tenho uma boa notícia, eu vou praticar uma boa notícia que vai transformar a vida das pessoas. Isso faz parte do componente fundamental da missão da igreja cristã. E nós, os reformados, quando faz a diferença do Evangelho, da velha e da nova religião, faz exatamente por causa de uma forma de lidar com a economia. Uma economia que explorava as pessoas para construir as suas grandes catedrais, as indulgências. A reforma protestante nasce com uma crítica severa a um modelo de economia que a igreja estabelecia. Então, quando a gente divide, eu gostaria de que nós tivéssemos no coração o mesmo sentimento de solidariedade, de acolhimento da senhora do Evangelho de Marcos, que não é o que me sobra, mas eu divido para que aqueles que usufruírem do que eu estou dando seja igual, exatamente igual ao que eu sou. Essa é a diferença. E eu quero finalizar essa breve reflexão, que não precisa ir muito longe, porque é muito claro o Evangelho, pelo menos na minha interpretação, é de que o ser igreja é algo muito mais simples do que a gente imagina. E viver a igreja é algo muito mais simples do que a gente se exige dela, na verdade. E eu acho que a grande descoberta na reforma protestante foi exatamente
em colocar uma centralidade na memória de Jesus, no batismo de Jesus, na proclamação da palavra do Evangelho, de forma muito simples. E aí eu estava lembrando, os modelos litúrgicos das comunidades antigas, porque antigamente as catedrais, e estava conversando sobre o púlpito com a presbítera Cristiane, que você via uma diferença, uma distância muito grande. Tem modelos de igrejas, de templos, em que as cadeiras estão ao redor. E parece que as relações, inclusive as relações do sacerdócio, se exemplifica nessa igualdade da forma com que nós nos organizamos na nossa liturgia, na nossa forma de serviço, na forma de educação também, de educar o povo. Então, a contemporaneidade do Evangelho, ele tem que começar transformando de princípio, atualizado de princípio, de que Deus conosco, Deus em nós, Deus conosco, Deus Emmanuel, Deus presente, ele edifica e só há sentido na vida da igreja e do reino de Deus, na nossa expressão da proclamação do Evangelho, se esse valor for fundamental. O segundo valor, se a transformação da presença de Deus, ela gera a transformação das massas semelhantes a mim, que não têm a mesma condição que eu tenho. E o terceiro, que nós temos que fazer a diferença de forma crítica. Nós não podemos ficar, como diz, comendo com farinha tudo que a gente ouve. A gente tem que pensar por que é e qual a razão pelo qual Deus nos fez questionar as estruturas. Aqui no caso do templo, eu sempre, um teólogo amigo meu disse, Sabanás, você sabe por que Jesus morreu de verdade? Eu falei, eu acho que porque ele era diferente, né? Porque fazia tudo diferente dos outros. Não, senhor. Porque ele disse que ia derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. O templo era o centro econômico de Jerusalém. Eu vou só contar uma historinha para vocês como era econômico o centro. O templo, eles tinham fazendas de pombos, de coelho, de cabrito, de não sei o quê, tudo em volta de Jerusalém. Aí na época das festas, aquele povo levava aqueles bichos para matar. Ele disse que tinha tanto sangue no dia do sacrifício que chegava até o tornozelo do templo. Aqui embaixo. Aí um tempo, matava os bichos, depenava os bichos, tirava o couro dos bichos e vendia no açougue da cidade. Ganhava 2 vezes. Olha só. Quando Jesus fala que vai derrubar aquele banco central ali, o negócio ficou feio pro lado dele. Ficou feio. E aí nós temos que entender o seguinte, a crítica que Jesus invoca na tradução desse evangelho que nós lemos hoje é exatamente para tudo o que nós fazemos e podemos fazer diferença na vida da nossa sociedade, da humanidade, na forma de organizar o nosso povo. E aí, encerrando de verdade, olhando a reforma protestante, o nosso jeito de ser igreja presbiteriana e reformada, ele tem um jeito muito interessante. Eu falo assim, qual é a vocação dos presbiterianos hoje? A primeira vocação, foi essa que eu disse aqui. Mas a segunda é organizar a vida do povo. Pensa num povo que gosta de organização como nós. A gente tem que exercitar as nossas formas de organização lá fora. Esse jeito democrático de ouvir todo mundo, de chamar o povo para falar, de chamar para decidir, de chamar para encaminhar a vida da comunidade, tem que ser a nossa prática do dia a dia na sociedade. Terceira grande vocação é educar. Pensa num povo que gosta de ler, de pensar, e às vezes pensar coisa diferente e não tem problema fazer. Eu acho que esse dado é um dado importante, porque tem um provérbio na Bíblia que diz que ferro com ferro se afia. Nós temos um termo científico para isso, chama-se dialética. Do ferro com ferro se afiando, a gente se aprimora no conhecimento, na prática, aprimora a gente de ser na vida, etc. Terceira coisa que nós perdemos. Os protestantes gostam, se nós pudéssemos, o jeito que eles faziam a festa era diferente, mas gostava da vida comunitária, da agitação da vida comunitária, que aquilo renovava a força do povo para
para caminhar. Essa semana eu publiquei a história da igreja reformada holandesa no Brasil, chamada Igreja... me fugiu a memória. Era a igreja que tinha 2 indígenas calvinistas e eram primos de 2 católicos. Todos os 2 eram chefes de exército. A oração dos católicos para os indígenas primos protestantes do Tupinambá dizia assim: larga de mão dessa religião aí, porque vocês estão errados, falando para os crentes, para os reformados. Que isso aí está tudo errado, que isso aí é uma coisa contra Deus, que a nossa madre, a nossa igreja e tal. Os reformados falaram assim, uma expressão: você nunca viu os holandeses escravizarem alguém das nossas famílias ou alguma outra pessoa. Olha que testemunho de troca de cartas. Há uma diferença muito grande no jeito de crer, de viver a nossa fé, que transforma o mundo em que nós vivemos. O reino é um já e um ainda não. O reino de Deus é uma construção que começa agora. A eternidade que nos aguarda. Mas ele tem que começar agora na vida do nosso povo. Nós fomos chamados para esse testemunho consciente, lúcido, claro, verdadeiro, sem medo de ser feliz. Nós temos que ter esse princípio no nosso horizonte para poder caminhar na missão da nossa igreja. Muito obrigado, Deus abençoe e enriqueça a vida de cada uma de nós com o evangelho da sua graça. Amém. Amém.